Comentando, falando aqui, oi lindezas, o que fazer para ter um final de ano mais feliz? Acima de tudo, vivenciar esse momento da melhor maneira possível, até mesmo para não ficar com mais lembranças ruins. Tem alguma estratégia, meninas? Um abraço carinhoso do Leandro Silva, ele que nos acompanha sempre pelo Radiosnet, ele está lá em Natal nos acompanhando, ele e a equipe dele do trabalho. Pode ir. Tá. Então, é Leandro, é? É, Leandro. Então, Leandro, obrigada pela sua pergunta, não é? Então, assim, pensar no que fazer, não é? Para que eu me sinta melhor no final de ano, eu não pensar em coisas ruins, em outras palavras, é o que ele está querendo. Primeiro, todas as vezes que nós não queremos pensar em coisas ruins, mas nós retroalimentamos esse pensamento. Ou seja, você tende a pensar mais sobre isso. Porque você tem aquele movimento de luta e fuga. E aí você quer fugir daquela situação, começa a negligenciar isso e o que acontece é que você piora os seus sintomas. Então, o segredo é aceite aquele pensamento. Aceite aquele movimento e questione-se, né? É o que nós fazemos o tempo todo em terapia. Quais são as possibilidades que eu não estou enxergando, não é? Nesse negativo. O que eu posso fazer de diferente para tornar esse meu final de ano melhor? Leandro Carnal até traz, né? Tem uma palestra dele que eu gosto bastante. Ele gosta muito do período natalino. E aí ele sempre traz nas palestras dele que algumas pessoas, nossa, seu Natal é tão lindo, é tão maravilhoso, né? Aí ele faz, mas eu planejo esse Natal desde o início do ano. Né? Como eu quero fazer? Então, é aquela questão do planejamento. Se eu quero, por exemplo, unir minha família, se eu quero ter uma ceia maravilhosa, então, assim, eu preciso pensar as possibilidades para que isso aconteça. E a ação, Igor, porque, mais uma vez, nós já falamos em outros programas aqui, sonho sem ação é igual a ilusão. E para algumas pessoas, uma ceia de Natal com a família toda juntas é um sonho. Não é? Porque para algumas pessoas isso é sucesso. Estar com pessoas queridas, não é? Vivenciar esse momento. Então, é olhar mais para você com um olhar de gentileza também. E o que é que eu posso fazer para melhorar o meu final de ano? Faz sentido? Aquela ideia de mudança de hábitos, né? A gente precisa estabelecer novos hábitos. Se a gente está observando que esse ano, que é uma das coisas que também causa estresse, esse ano não foi nada do que eu pensei, não foi nada do que eu separei, não aconteceu, não bati as minhas metas como eu tinha pensado. Isso também causa muito estresse. Então é aquela coisa, se você está querendo que seja um ano diferente, que seja um final de ano diferente ou algo do tipo, quem você precisa mudar primeiro? Quais são as atitudes que você precisa mudar primeiro? Fala muito sobre mim, fala mais de mim do que do outro, na verdade. Porque se eu quero que algo mude, eu preciso também mudar alguns hábitos que eu vejo que já não estão legais e que já não combinam, por exemplo, com a vida que eu quero levar. Então, eu preciso começar de mim para eu poder também juntar isso, por exemplo, um plano desse, um planejamento desse, junto com as outras pessoas da minha família, por exemplo. E uma mudança de hábito se eu sou aquela pessoa que deixo as coisas para a última hora, então necessariamente o que eu tinha planejado na minha cabeça e só estando na minha cabeça não vai funcionar naquele momento. Eu preciso trazer essa mudança de hábitos, fazer uma organização, um planejamento, conversar com as pessoas que podem ser envolvidas também nesse processo, para que a gente possa fazer essa mudança acontecer. Um ponto muito importante é a pressão que as pessoas vivem nesse final de ano. Sim. Laís trouxe o aspecto de metas, e quantos dos nossos ouvintes, no início do ano, fizeram várias metas, vários objetivos. E aí eu pego para vocês agora, peguem aí sua canetinha, seu papel, porque quem acompanha o Fala Multi tem que estar com a canetinha e o papel na mão, né? Então, escreva aí quais foram as minhas metas que eu fiz no início do ano, para bater agora no final do ano. E aí, quando você olha muitas dessas metas, muitas pessoas não conseguiram realizar, porque ficaram no meio do caminho, porque acontece mil e uma coisa, não é? E o importante é você lembrar que todo objetivo precisa ser reajustado. Né? Todo planejamento que você faz tem reajuste. E aí você trabalhar a flexibilidade, não é? Nós percebemos que muita gente é inflexível, principalmente consigo mesmo. Quem, por exemplo, a gente trabalha muito com gestores também, não é? E aí, nesse final de ano, é aquela questão de bateu meta, não bateu meta, eu não fui bom o suficiente porque eu não consegui arcar com as metas, por exemplo, que eu tinha. Então, essa pressão,
O que a gente chama é um processo de pressão mesmo que as pessoas vivenciam mais. E aí isso gera algumas crenças de fracasso, de que eu não sou bom o suficiente, não é? Autocrítica, né? Autocrítica. É como se pegasse um chicotezinho e ficasse se batendo o tempo todo. E aí a pergunta é... Exato. E aí a pergunta é, o que depende de mim nesse momento? Porque o ontem você tem, Igor? Não. O amanhã você tem? Só tenho agora. O que tu tem? Agora. Ou seja, é aquele treinozinho de mindfulness que a gente vem falando nos nossos programas. É o se colocar no momento presente. Então é o stop, para, reflete, não é? Para vivenciar, a gente está falando nesse período de pressão do final de ano, mas isso acontece o ano todo.